A grande ideia de passar isso para vocês é pensando como, quando eu estou rodando o Brasil, em podermos tentar entender um pouco mais sobre a prevalência da escoliose idiopática do adolescente em diversas áreas, em diversas regiões, uma vez que sabemos que a diferença de latitude interfere nesse dado. Então, será que no sul do país é o mesmo dado lá do Nordeste, no Norte? Então, até agora a gente não tem esse dado. Nós temos somente do estado de São Paulo, esse é o protocolo que se usa no mundo todo, e agora a gente está começando a fazer lá no Pará. Então, já vai ser um pouco mais, bem distante, talvez mais um dado no sul já nos ajude bastante. Tá? Então, essa é uma aula, foi o doutorado da Patrícia Penha, Jun de Penha, juntamente lá com o nosso grupo lá da USP. Então, qual que é a finalidade, qual que é a importância de um programa de rastreamento? A finalidade, principalmente, é a detecção precoce da doença. Então, por quê? Se eu vou até pessoas saudáveis e procuro quem tem e quem não tem, na grande maioria das vezes nós vamos conseguir intervir de uma maneira mais precoce, procurar um tratamento mais indicado para esse paciente. Então a gente faz uma coisa chamada profilaxias. Nós evitamos deformidades muito graves, muito severas, tá? Essas curvas de 100 graus que podem chegar, tá? Indicando um tratamento precoce, diminuindo então o número de cirurgias, de implicações físicas e psicossociais, uma vez que o corpo dessa menina vai alterar, vão ter diversas problemas relacionados tanto à parte física quanto psicossocial. E se a gente for pensar em programa de saúde pública, a gente acaba tendo uma diminuição do custo final do tratamento. É muito mais barato intervir de forma conservadora do que cirúrgica, todas as alterações que possa acontecer para as pessoas mais crônicas, pessoas mais afastadas do trabalho e por aí vai. Tá? E também pesquisas de compreensão da etiologia. Por exemplo, isso mesmo, né? Olha, daí a gente viu que países que têm menos incidência de sol têm mais prevalência de escoliose. Aí foi-se estudar o porquê isso, viram uma deficiência da vitamina D e do cálcio, e aí conseguem intervir com suplementação e viram que isso diminui a prevalência, a progressão da escoliose. Olha o caminho. Então, a gente tem que entender mais sobre a escoliose para que possa iniciar aí novas estratégias de tratamento mesmo. Os instrumentos, como eu citei anteriormente, então a gente vai utilizar o teste de Adams, só que ele, por si só, ele tem um erro padrão muito grande. Ele tem ele acaba tendo um falso positivo muito maior. Então, é comum termos algum desvio quando a gente faz o teste de Adams. Para diminuir esse erro padrão, a gente vai utilizar o escoliômetro, mas quem vai de fato fazer o diagnóstico é a radiografia, ok? Então, o escoliômetro, a gente vai ter a ideia de que, olha, você tem muito mais chance de ter escoliose. Várias pessoas perguntaram, se tiver X de escoliômetro, quanto que essa pessoa tem no COB? Essa relação direta não existe. Só existe que, em um programa de rastreamento, alguém que tem mais de 7 graus do COB tem muito mais chances, de forma estatística, de ter mais que 10 graus no COB, ou seja, ter escoliose. É esse o raciocínio. Ok? Então, se a gente for falar um pouquinho lá da prevalência, vocês vão ver que é muito parecido com o que a gente encontrou. Então, em Atenas, na Grécia, 4 meninas para cada menino, prevalência de 1,7%, no Nordeste e região central da Grécia ainda 2 meninas para cada menino. Em Oxford, 2,5%. No sul da Noruega, 4 meninas para cada menino, uma prevalência mais baixa, 0,55%. Em
Singapura, 4 meninas para cada menino. Em Tóquio, 11 meninas para cada menino. Então, muito mais, tá? E no Brasil, a hora que a gente começa a colocar esses dados do que tinha anteriormente aí em pesquisas relacionadas à prevalência, olha como são os números feitos no Brasil. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, 1,03% da população eles encontraram, mas também eles começavam a avaliar um COB com curvaturas acima de 5 graus. Então, 5 graus a gente sabe que é só um desvio lateral, até 10 graus e só começa a ser escoliose acima de 10 graus. As metodologias são são muito variáveis, tá? Em Indaiatuba, no interior de São Paulo, 1,8. Presidente Prudente, 6,7. Em Belo Horizonte, 4,8. Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, 1,4. Em Cuiabá, 2,2. Então, dá uma olhada nesses números e olha como é distinto, né? Eu tenho uma região que eu tenho 4, 6, quase 7 e outra 1. Então, realmente é muito diferente. Em Goiânia, também 4,3. Então, o que no Brasil até então tinha? Em 2 pesquisas da Patrícia Penha, lá no mestrado, quando ela avaliava padrões posturais de crianças, né, de 7, 8 e 9 anos, ela tinha encontrado uma enorme prevalência aí de desvios laterais da coluna. Será que esses desvios chegam a ser escoliose? Não chegam a ser, porque quase 90% das crianças aí de 7, 8 anos tinha desvio postural, uma inclinação lateral. Será que isso chega a ser alguma escoliose? Então ficava a dúvida. Vamos avaliar então essa parte para ver se tem ou não tem. Mas 2 citações bem importantes do Grivas, que é um grego que estuda muito prevalência da escoliose, ele falava que nos estudos nacionais, né, do Brasil tinha diferentes metodologias, mas que todos existiam uma ausência dos padrões descritos pelos consensos internacionais de programa de rastreamento da escoliose idiopática do adolescente. Então, que no hemisfério sul todo, nós tínhamos dados insuficientes aí para a prevalência da escoliose idiopática. Então, todo o hemisfério sul, Estados Unidos e tal, todo esse lado de cá, ninguém tinha feito pesquisas pensando em rastreamento. Então, esse estudo foi o que a gente publicou agora na Spine Journal, Deformity, em 2018, no finalzinho de 2018, que é a prevalência da escoliose idiopática do adolescente no estado de São Paulo. E a ideia é que a gente possa propagar essa informação e mais pessoas acabem realizando, para a gente ter uma ideia de como, de fato, é a prevalência nas diversas regiões do Brasil, pensando que é um país muito continental, né? Um país muito grande. Então, a gente estimou a prevalência de escoliose idiopática do adolescente nas cidades do interior do estado de São Paulo de 2012 a 2015, 4 anos de pesquisa. E a gente também queria saber quais fatores demográficos, clínicos relacionados ao estilo de vida e postura estar associado à escoliose e verificar a validade da capacidade preditiva do escoliômetro em um programa de rastreamento escolar. Também era descrever a postura do indivíduo com escoliose, comparado a quem não tinha escoliose. Então, nós pegamos pessoas de 10 a 14 anos, de escolas públicas estaduais de 3 cidades do interior de São Paulo, e avaliamos, então, 1.072 meninos, 1.490 meninas, totalizando 2.562 indivíduos. Tá? Quais eram os nossos critérios de exclusão desses pacientes? Ter maior que 1,5 centímetro de diferença entre os membros. Por quê? Porque isso considerava-se uma causa da escoliose e nós queríamos saber a escoliose somente idiopática. Outra coisa também, que não conseguisse realizar o teste. Por que não conseguisse realizar o teste? Pacientes neurológicos, pacientes com algum problemas mais psicológicos ou motores que não conseguissem realizar o teste, ou que de fato, por alguma questão ali na hora, emocional, não quisesse realizar ou não conseguisse realizar tão bem. Simples assim. No restante, em pesquisas nessa magnitude, a gente avalia todo mundo. Quem quiser fazer, faz, para a gente ter uma real
ideia da prevalência. Então, o escoliômetro, eu vou mostrar exatamente a forma que foi feito, porque é um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo até agora. Por que que é diferente? Porque no programa de rastreamento, eu não sei se o paciente tem ou não escoliose. Então, eu tenho que ter um critério, todo mundo tem que fazer igual, tem que separar a coluna em 3 partes, por aí vai. Com o paciente que já chegou aqui com o exame na mão, que ele já tem escoliose, a minha pergunta é saber quanto ele tem de rotação, ou se ele não tem rotação, se ele tem muita rotação, né? Se não tem, quer dizer, pouquinha rotação, muita rotação, onde está mais rotação. Mas aqui não, aqui eu quero saber se ele tem chances ou não de ter escoliose. Esse é o ponto-chave. Então, a gente considera o padrão de normalidade 7 ou maior que 7, a gente chama de ART, ângulo de rotação de tronco. E aí, quando o paciente... Você vai ver que a gente fazia isso por 3 vezes, ok? Eram 3 medidas, 3 vezes. Então, você faz a média? Não faz a média. Desses 9 valores, né, 3 vezes, 3 medidas, desses 9 valores, qualquer uma vez que aparecesse o valor 7 ou maior que 7, a gente continuava a avaliação, ok? Então, como que a gente continuava a avaliação? Pela fotogrametria, que a gente queria descrever o padrão postural, e pelo exame radiográfico. No exame radiográfico, a gente usou a metodologia do Pancho Matias de 2015, que é exatamente como a gente mostrou na aula de avaliação radiográfica, que é alinhamento crânio-sacral, as vértebras limites inferiores e superiores, e aí encontrar com 2 tangentes, com 2 perpendiculares, o valor angular. Também avaliamos o sinal do Richter, de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Porque se eu tenho o valor do COB, se eu tenho a idade do paciente e se eu tenho o sinal do Richter, o que eu conseguiria prever dessas pessoas que tivessem escoliose? O fator de progressão, exatamente. Então, também queríamos saber quais eram as chances desse paciente evoluir, dessa criança, desse adolescente evoluir. Ok? Então vamos lá, olha que interessante esse gráfico aqui, essa tabela. A hora que a gente olha para os nossos dados, aqui eu tenho sexo, né, masculino e feminino, 1.490 meninas, nós encontramos 32 com escoliose, e do sexo masculino, 1.072, somente 5 meninos com escoliose. Vamos lá, olha a idade, avaliamos de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Com 10 anos, não tinha ninguém com escoliose. Com 11 anos, 5. Com 12, 7. Com 13, 14. Com 13, 14. E com 14, 11. Ou seja, esse gráfico foi crescente. Então, é por isso que a escoliose realmente ela desenvolve, na maioria das vezes, na fase do estirão. E olha só, todos os meninos, por exemplo, eles tinham características masculinas, presentes, sexuais. Eles já estavam mais perto da puberdade. As meninas também, a maioria delas já estavam na fase da puberdade, tá? Então, é nessa fase que a gente tem que procurar mais, que a gente tem que investigar mais. A nossa implicação para o consenso, vou falar lá na frente, que é qual? Será que se avaliássemos com 15 anos, com 16 anos, uma vez que todos os meninos, tá, eles já estavam com características sexuais presentes, será que se a gente avaliasse com 16 anos, com 15 anos, a gente também não encontraria mais meninos ou mais adolescentes? Possivelmente sim. Por quê? Porque se você pensar lá na sua fase da sua adolescência, as meninas elas crescem primeiro, elas têm uma característica diferente e depois o menino cresce mais tardiamente, ok? Então essa foi uma implicação para o consenso. Se as idades, os crescimentos das idades são diferentes, por que a gente está fazendo a avaliação exatamente igual para ambos os sexos? Então a gente falaria de 10 a 14 anos para as meninas e de 12 a 16 anos para os meninos, ok? Essa foi a nossa implicação nesse artigo, ok? Muito bom. Então, a gente encontrou a prevalência de 1,5% da população, muito parecido com o que se encontra em estudos muito grandes de prevalência, de 2%, 1,8%, muito parecido. E também encontramos 4 meninas para cada menino
que também muito parecido com com os estudos internacionais. Encontramos 70% do sexo, também alguns estudos falam isso, né? 70% do sexo feminino, 6 meninas para cada menino de 11 a 12 anos, esse estudo de Hong Kong, 3 para 1, de 13 a 14 anos, também muito parecido com o que a gente encontrou. A gente encontrou uma padrão da curva, né? Que acho que é muito parecido com o do que a gente viu até aqui. Uma torácica à direita e uma lombar à esquerda. A gente encontrou isso em 60% dos casos, tá? Em 40% dos casos, ou era tóraco-lombar à direita ou tóraco-lombar à esquerda. Vamos lá. O dado mais importante dessa pesquisa. O que a gente encontrou? Que em 20, o grau, a curva média que nós encontramos desses pacientes era de 20 graus, né? De 20 graus, também corrobora com outros estudos maiores, que a maior prevalência quando você faz um programa de rastreamento é encontrar curvas pequenas, tá? Dificilmente você vai encontrar curvaturas muito severas. E aí, o fator de progressão dessas crianças também são pequenos, tá? Então eles não vão progredir, não tem nenhum problema com isso? Tem aquele estudo longitudinal feito lá no Canadá, eles viram que pessoas que têm escoliose, mesmo em curvas de 20 graus, quando chegavam aos 15 anos, saltavam mais da escola, e quando chegavam nos 20 anos, eles saltavam mais do trabalho. Então, mesmo nessas pessoas, é importante a gente tentar intervir de alguma maneira, tá? Outra relação que acontece, o Zhang 2015 ele fala o seguinte: não dá para prever somente a progressão desses pacientes baseado nesses 3 fatores, que seria a idade, Risser, crescimento ósseo, e idade cronológica, crescimento de estatura. Okay? Só esses 3 estaríamos deixando de lado outros fatores. Por exemplo, a rotação apical, por exemplo, a velocidade do crescimento. Tem pessoas que crescem muito rápido, tem pessoas que têm um estirão mais lento, e isso realmente interfere. A gente viu outros estudos falando que a diminuição da cifose e da lordose, ou seja, das curvaturas fisiológicas, também é um fator que pode gerar progressão. Então, talvez a ideia seja fazer uma nova fórmula de fator de progressão que contemple todos esses dados, ok? Então, o que essa tabela está falando é o seguinte: se você nasceu do sexo feminino, tinha um quadrinho rosinha lá, bonitinho de ursinho no quarto, você tem 4,7% vezes mais chance de ter escoliose do que só de nascer do sexo masculino. Só pelo fator sexo, quase 5 vezes mais chances de ter escoliose. E se o efeito Carter é o seguinte: uma justificativa genética disso é o seguinte: quando você pega a sua árvore genealógica, ok? Você vai pegar a estrutura dos seus genes. Quando você é menina, você precisa ter poucos genes de escoliose para ter escoliose. Do menino é o contrário, você tem que ter muitos genes de escoliose de tudo quanto é lado da família para esse menino ter escoliose. Essa é uma justificativa desse geneticista chamado Carter, então ficou o efeito Carter. Ok? Só de você estar entre 13 e 14 anos também, você tem 2,2 vezes mais chances de ter escoliose. Então, a fase da puberdade é algo crucial para a gente procurar e intervir, tá? Então, se existe diferentes, de acordo com as idades e os sexos, né? Se os meninos são diferentes das meninas no estirão de crescimento, a gente deve intervir de uma outra maneira. Então, a nossa implicação foi essa. A gente teve muito problema com relação a isso. Em vários
em vários municípios, da gente chegar no município, falar com o secretário da saúde, e ele falar assim, olha, nós não vamos deixar vocês fazerem aqui, porque uma vez que você procure essas pessoas, você vai gerar mais demanda para o meu estado. Olha que terrível essa frase, mas ela vai acontecer muito. Mas qual é a justificativa que a gente tem que encontrar, pensando em poder público, pensando em saúde pública, quais são as justificativas que nós devemos fazer para de fato, promover esse trabalho ou essa conscientização, tá? Quando a gente fala de agravos à saúde versus problemas de saúde pública, todo mundo vai começar pelo lado errado. Você falando assim, poxa, escoliose tem muita gente que tem, tá? Se a gente pegar em termo mundo, tá? 10,5 milhões de pessoas, realmente parece ser um número grande. Só que quando você pega a prevalência, comparado a outras doenças, 1,5% é baixo, tá? Então é uma justificativa errônea de você pensar, ok? A magnitude, o número de contingentes da população acometida com a doença, ela é baixa, ok? Então essa não é a melhor forma de justificar. Quais são as formas? Outro termo é chamado transcendência, é o custo social dos agravos à população. O que quer dizer isso? Eles vão ter mais dor comparado a pessoas que não têm escoliose na vida adulta. Quando não tratado, eles têm mais chances de ter, de fato, dor mais severa. De fato, eles vão ter, na vida adulta, quem tem escolioses maiores, tem problemas da coluna de forma mais estrutural. Isso é uma realidade, ok? Eles também vão ter mais comprometimento da atividade física. Isso gera mais dores, mais problemas de coluna. Então, essas justificativas são muito mais plausíveis do que falar, tem muita gente ou pouca gente, tá? Então, os custos que isso gera à população. E uma outra justificativa seria a vulnerabilidade, ok? Como eu faço, uma vez que eu sei que é uma doença altamente progressiva, para fazer com que esse paciente tenha um cuidado necessário? Então, quais controles da doença com a adoção de medidas apropriadas? Eu preciso de intervenções precoces que minimizam esses problemas, tá? Esses comprometimentos funcionais e, de fato, essa redução aí da progressão. Então, aqui, de fato, são justificativas muito mais plausíveis. Olha, quando eu vou até a escola, eu encontro curvas pequenas de 20 graus e eu tenho diversos estudos que aí me mostram que eu posso reduzir a progressão com exercício, com colete, fazendo com que esse paciente não chegue a uma cirurgia, que os custos vão ser muito maiores, eu tenho mais riscos. Lá na vida adulta eles vão ficar mais, podem se aposentar mais, eles podem ficar mais inválidos. E isso vai gerar muitos outros custos para o Estado, tá? Então, o que a gente fez? Fizemos a confiabilidade do escoliômetro dentro do programa de rastreamento. A melhor, quando a gente fez interclasse, o mais aceitável foi 60 graus. O que é 60 graus? O paciente fica parado aqui. Quando ele faz, a gente faz 45 graus de coxo femoral. Quando ele está lá em cima, 45 graus, a gente avalia a torácica alta. Quando a gente faz 60 graus, a gente avalia a torácica baixa. Quando a gente faz 90 graus, a gente faz a torácica, a lombar, ok? Então, o melhor foi aqui na interclasse, intraclasses, 60 e 90 graus, e com 45 graus foi ruim. A gente também avaliou a validade e a capacidade preditiva. O que quer dizer isso? Deixei aqui bonitinho para vocês o termo de cada um, bonitinho, só para deixar isso cada vez mais claro, tá? Mas a validade, então, é a capacidade, a habilidade de diferenciar quem tem patologia de quem não tem, e a capacidade preditiva é verificar qual proporção de pacientes que deu teste tanto positivo, e o paciente tem a doença, quanto deu negativo e ele não tem a doença. Mas eu gosto bastante de explicar nessa slide aqui. O que quer dizer isso? Em um programa de rastreamento, eu posso virar para esse cara aqui, ó, e falar assim, cara, tô aqui achando que você tá grávido, tá? Tranquilamente. A gente vai chamar isso de falso positivo, tá?
eu posso ter, eu vou ter, não tem nenhum problema em ter falsos positivos. O que eu não posso virar é para essa moça que está grávida e falar para ela assim, você não está grávida. Por quê? Porque eu quero avaliar o máximo de pessoas aqui. E não tem problema, sim, é comum, não é que não tem problema, é comum a gente ter erros nisso, mas o que eu não posso deixar é pessoas que têm a doença ir embora, passar sem ter a doença, ok? Esse é o grande lance. Então eu posso errar e falar, olha, pode ser que você até tenha a doença, vamos avaliar, vamos fazer uma radiografia, mas eu não posso passar pessoas que têm escoliose e eu falar que não tem, tá? Porque senão a minha prevalência fica muito errada. Basicamente é isso. Quando a gente fez a capacidade preditiva, ou seja, a capacidade de falar a pessoas que deu positivo e elas têm positivo e elas são positivas, com 60 graus, ou seja, na metade do caminho ali do escoliômetro, na torácica baixa, que a gente vai ver mais o tronco, foi a melhor. Por que foi mais baixa aqui e foi com 90 graus? Porque é o seguinte, isso também foi justificado em duas citações do Grivas, que é o seguinte, quando você faz um programa de rastreamento, nessa última medida, ou seja, para avaliação da lombar, muitas crianças e adolescentes, eles têm um encurtamento muito severo dos paravertebrais, dos isquiotibiais, eles não conseguem fazer flexão de tronco. E aí, essa medida, eu só consigo fazer o teste fazendo flexão de tronco. E aí ele não faz. E aí o que acontece? Os meus dados não são muito fidedignos. A gente está fazendo uma pesquisa que a gente está avaliando a capacidade, a validade do escoliômetro na mensuração de forma sentada. Tá? Por quê? Porque daí, até hoje, a gente não tem esse dado. Mas se a gente tiver esse dado em breve, a gente pode falar para vocês assim, olha, quem tem um encurtamento muito grande aí na lombar, simplesmente a gente senta e faz o teste, que ele também é válido, ou não, realmente não dá, esse paciente a gente vai perder esse dado. Também é possível. Preciso avaliar de outra maneira, preciso fazer realmente uma radiografia. Tá bom? A gente também avaliou a postura desses pacientes, publicado aqui na Journal Manipulative. O que a gente avaliou? A gente avaliou pessoas que deram positivo no escoliose, que deram o teste positivo, comparamos quem não tinha escoliose. Nós avaliamos o nivelamento dos olhos, nós avaliamos o posicionamento dos ombros, nós avaliamos o alinhamento, o nivelamento das costelas, do quadril e dos membros inferiores. O único dado que deu uma correlação direta pelo odds ratio, que deu uma alta confiabilidade, uma alta correlação, ou seja, quanto mais curva a pessoa tinha, mais desnivelamento ele tinha, foi o nivelamento do ombro. Isso também corrobora com sistemas super complexos de avaliação postural, 3D e etc. Por que é importante? A gente sempre usa coisas mais simples nas nossas pesquisas. Porque isso consegue chegar na prática clínica. Nem todo mundo tem um software 3D, mas com a avaliação do sapo, a gente viu aí da mesma maneira. Ok? Então, quais são as implicações clínicas aí da pesquisa? Então, a detecção precoce da escoliose em adolescentes com uma parte óssea imatura e potencial de progressão, uma orientação do tratamento conservador mais adequado, evitando o procedimento cirúrgico, conhecimento de alterações posturais associado à escoliose para um direcionamento num trabalho de reeducação postural. E aí, a simetria da altura dos ombros é um dado importante que a gente precisa propagar, porque o paciente está com uma alteração assim, mais fácil de observar, e daí faz aquele caminho para ver se tem ou não escoliose. Então, a conclusão do estudo é que a prevalência foi aí de 1,5% da população, maior no sexo feminino, 4 meninas para cada menino, maior prevalência lá perto da puberdade. Então, se a gente pensar na nossa implicação de 10 a 14 anos nas meninas e de 12 a 16 anos nos meninos, o 13 e o 14 está na metade do caminho dos dois ali, onde teria a maioria deles já estão na puberdade.
A melhor validade de capacidade preditiva foi próximo aos 60 graus de flexão de tronco. Quando o paciente está na metade do caminho, foi onde a gente encontrou os melhores valores. E o predomínio de dupla curva, baixa magnitude, baixo risco de progressão, que é tudo que a gente quer. Eu quero pessoas que tenham pequenas curvas, porque eu consigo segurar isso e não deixo evoluir. Né? Existe até uma brincadeira entre os médicos, quando eles classificam lá o Lenk, que são 6 tipos, eles brincam, essa curva pequena é um Lenk 0. Isso aí não dá nada, não. Mas não existe ninguém que começa com 100 graus, com 50 graus, com 80 graus. Todo mundo começa de pequeno. Então é neles que a gente precisa trabalhar. O que não dá nada, não, é quem chega e piora. Agora, por que um piora muito e outro piora pouco? A gente tem as nossas teorias aí, mas vai ser muito difícil entender, prever exatamente.